Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Ingrid Finger, doutora em letras e membro associado da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. O bate-papo de hoje é com uma pessoa super especial que já esteve aqui conosco, que é a Ingrid Finger. Ingrid, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Tu tem tantas coisas para nos ensinar que eu acho que a gente vai ter que fazer uns 3, 4, 5, 10 podcasts para conseguir extrair de ti tanto conhecimento. A Ingrid é, como já foi dito no início, ela é membro associado da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Tem mais ou menos uns 200 pesquisadores e pessoas extremamente especiais e capacitadas fazem parte dessa associação. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Prazer enorme estar aqui, Sheila. Ingrid, bom, para quem nos assiste, eu quero pedir, antes de começar esse bate-papo, eu quero pedir desculpas, porque a gente não grava o podcast faz uns 2 meses. Eu me mudei para Roma, então esse meio tempo ficou um pouco confuso, me mudei no início do ano, mas agora estamos retomando novamente as gravações de podcast. Ingrid, eu quero começar te perguntando, existe ciência por trás da leitura? Sim, na verdade a área ciência da leitura é uma área de pesquisa, né, que congrega estudos de várias outras áreas, né, uma área interdisciplinar de pesquisa, e é uma área relativamente recente, porque ela surgiu a partir dos estudos de neuroimagem, que começaram a ser feitos na década de 80, né? Super recente. Super recente. Então, através, né, desses estudos, a gente passou a descobrir como é que o nosso cérebro processa a leitura. Então, a leitura parece um ato completamente, né, parece muito fácil, né, e ela é muito fácil para quem é fluente. E a partir dos estudos da ciência da leitura, a gente passou a entender, principalmente quando ela não é fácil, no caso de pessoas que têm dificuldade de ler, a gente passou a entender, né, qual é a razão dessas dificuldades. Então, através dos estudos de neuroimagem, a gente fez muitas descobertas, né? Muitas descobertas a respeito de como é que o nosso cérebro processa a leitura, né? E, então, o que a gente chama de ciência da leitura é justamente essa área de pesquisa interdisciplinar que faz uso, né, desses estudos, então, com base em evidência científica, né, de como é que o nosso cérebro processa a ler, tem todo um campo de conhecimento que hoje está sendo divulgado, mas é realmente, assim, muito recente, né? Sim, 40 anos, 44 anos, mais ou menos. É muito pouco. É muito pouco. Então, os professores, antes desse período, eram muito guerreiros, porque ensinavam na intuição. Exatamente. Então, a gente sabe, assim, que um professor que tem uma grande experiência no processo de alfabetização e ensino de séries iniciais, ele tem uma intuição muito forte a respeito do que funciona na sala de aula e do que não funciona. Sim, né? Mas nunca teve uma ajuda muito específica com relação à ciência. Exatamente. Da leitura. E a gente nota que os cursos de formação de professores, hoje ainda, não tem não tem disciplinas, né? Nem nos cursos de letras, nem no curso de pedagogia nas universidades, que foquem nos resultados dessas pesquisas. Né? Então... E qual é a diferença de falar e ler? O nosso cérebro, como a gente tem visto muito e aprendido muito aqui no Elefante Letrado com a Mônica falando sobre isso, o nosso cérebro, ele não foi programado biologicamente para aprender a ler. Exatamente. Então, não é um processo natural. Exatamente. Porque a fala é e a leitura não é? Então, a fala, basta a criança estar... Né, se a criança não tem nenhum tipo de dificuldade cognitiva e a criança está exposta no ambiente onde ela ouve linguagem, ela vai aprender a falar. E isso acontece de forma natural, porque o nosso cérebro foi programado para isso. Mas o nosso cérebro não foi programado para leitura. Então, a leitura é uma invenção muito recente na humanidade, né, em comparação com a fala. E o que a gente sabe é que o nosso cérebro, ele se modifica a partir do ato de ler.
né? E as pesquisas são assim, Como a gente sabe que ele se modifica? A gente sabe que ele se modifica porque, através de imagens. Exatamente. Então, a gente, né, sabe que o cérebro tem uma propriedade que se chama plasticidade cerebral, plasticidade neural. Então, o nosso cérebro se modifica a partir das experiências que a gente vive, né? Então, quando a gente lê, a gente utiliza o nosso córtex visual para, né, fazer para perceber a língua escrita, e a gente faz uma conexão entre a língua escrita e a fala, né? E essa conexão é uma conexão que o nosso cérebro aprende a fazer no momento em que a gente passa a estabelecer a relação grafofonológica, que é quando a criança percebe que a escrita representa os sons da fala, né? Então, o nosso cérebro não nasce com essa conexão pronta, essa conexão é estabelecida no momento que a criança aprende a ler. E no momento que um adulto que era analfabeto passa a aprender a ler. Então qualquer pessoa é capaz de aprender? Sim, inclusive na velhice, se for o caso, né? Então, graças a essa plasticidade que o nosso cérebro possui. Então, os estudos mostram que quando as crianças aprendem a ler, elas estabelecem essa conexão entre a fala e a escrita, e qualquer indivíduo de qualquer idade, né, que falava e passa a perceber e estabelecer essa relação entre o som e a fala, né, entre a escrita e a fala, que a escrita representa a fala, ele também é capaz de estabelecer essa relação. Então, tem estudos muito lindos com analfabetos, né, que passam a utilizar o seu cérebro de uma forma diferente, estabelecer essa conexão mesmo na vida adulta. E quais são os métodos para ensinar? Tanto as crianças quanto os adultos que são ainda analfabetos. Existe o método fônico e existe o método global. Claro que tem vários outros, mas assim, trazendo esses dois, como é que a gente compara um versus o outro? Na verdade, assim, o nosso cérebro, ele processa a leitura das duas formas. A gente chama isso de processamento top-down, né? O processamento descendente, o processamento bottom-up, que é o processamento ascendente, né? Então, o que acontece? Quando a criança, né, tá na fase de pré-alfabetização, ele passa a compreender que as imagens escritas representam, né, alguma coisa. Então, por exemplo, a criança vê o sinal da farmácia e ela reconhece, olha, isso é uma farmácia, né? Mas a criança não está lendo a palavra farmácia. Ela está enxergando aquele símbolo como sendo o símbolo da farmácia, né? Então, ele não está lendo. Quando a criança vê, por exemplo, o símbolo do McDonald's e diz, esse é o McDonald's, né? É um exemplo que normalmente as pessoas usam para dizer, a criança, né, ela está fazendo uma leitura, mas ela não está fazendo a leitura da palavra, ela está fazendo a leitura do contexto, né? Então, ela está fazendo um reconhecimento que a gente chama que é top-down, né? Então, ela faz o reconhecimento global daquele símbolo, que na verdade é uma imagem para ela, mas ela ainda não está lendo, né? Quando a criança passa a ler, ela começa a decodificar, que é quando ela de fato inicia, né, a estabelecer a relação grafofonológica, então a relação entre a escrita e o som, né, e a gente chama isso de processo de decodificação. Então, esse processo de decodificação é o processo que de fato modifica o nosso cérebro, né, e aí a criança passa a entender, né, que determinada letra pode representar um som, ou 2 sons, ou 5 sons, dependendo da letra, né? E aí ela começa a estabelecer essa relação e começa a fazer o processo de decodificação. No momento que ela passa a decodificar, né, nesse processo que é bottom-up, ela passa a reconhecer aquelas palavras de uma forma mais automática. Então, a criança enxerga a palavra bola muitas vezes, e aí ela passa a automaticamente reconhecer a palavra bola sem precisar decodificar essa palavra, né? Então, isso passa a ser novamente um processo top-down, um processo descendente, né? Então, na leitura, a gente usa sempre para a nossa vida inteira os processos, ambos os processos. Por exemplo, quando a gente é adulto e a gente, né, enxerga uma palavra que a gente nunca enxergou, a gente decodifica essa palavra também. Sim. Né? Então, assim, se a gente aprende uma outra língua, por exemplo, né, o primeiro momento que a gente olha uma palavra desconhecida, a gente faz a decodificação para o resto da vida. Então, um bom leitor, ele é capaz de decodificar e ele é capaz de fazer a leitura automática das palavras também, né? Então, esses são os dois processos. Idealmente,
as duas coisas são importantes quando a gente pensa em instrução. Mas me parece que existe uma resistência, e aí eu não sei se é resistência ou tu pode significar isso de outra forma, mas me parece que tem uma resistência de alguns professores com relação à ciência da leitura. Sim, por quê? Porque na verdade eu acho até que é muito mais falta de conhecimento do que resistência. Entendi. Porque quando a gente encontra um professor que tem muita experiência, ele sabe que é necessário fazer instrução fônica para as crianças poderem desenvolver as habilidades de leitura. Conta para nós o que é, aproveitando o gancho, antes de continuar essa resposta, instrução fônica. Tá. Então, assim, quando a gente pensa no processo de alfabetização, por exemplo, eu vou restringir o processo de alfabetização que fica mais fácil de visualizar, né? Então, a criança está aprendendo a ler. E aí, ela enxerga a palavra bola, tá? Antes de ela ser capaz de reconhecer automaticamente essa palavra bola, ela precisa ter lido a palavra bola e ela precisa entender que bola significa, né, aquele objeto. Sim, tem que ter um significado para a palavra. Porque senão a palavra bola não, né, ela não vai conseguir ler, ela não vai conseguir lembrar. Mas no momento que ela consegue ler, decodificando a palavra bola, e ela reconhece que bola, naquela forma escrita, representa aquele objeto, e isso faz sentido para ela, né, ela passa a reconhecer a palavra bola muitas vezes, e se ela é exposta a isso através, né, da leitura, e a leitura é fundamental para o estabelecimento desse momento que a gente chama de leitura automática de palavras, quando ela visualizar essa palavra novamente, ela vai ler essa palavra sem precisar decodificar, né? Então, para que a criança seja capaz de fazer essa leitura global, ela precisa ter sido exposta a essa palavra. E o número de palavras que existem na língua é gigantesco. A gente não pode exigir que a criança seja capaz de reconhecer todas as palavras da língua simplesmente olhando para ela sem decodificar. Sim. Entende? Então, esse é o problema. Quando a gente pensa, não, a instrução né, fônica é a única que importa, o método global é o único que importa. Não, o cérebro processa a leitura das duas formas. Nós precisamos auxiliar a criança nas duas formas. A gente precisa fazer instrução de decodificação, obviamente dentro de um contexto, porque precisa fazer sentido. Então, a instrução fônica, que é simplesmente descontextualizada, é contra, né? O que a gente acredita, né, que faz sentido para a criança. Então, é importante o professor enfatizar a decodificação, mas desde que essa decodificação seja feita dentro de um contexto comunicativo que a criança aprenda a decodificar palavras que ela compreende, né? Então, o caminho para a instrução da leitura é os dois. A criança tem que ser exposta a muitas palavras que façam sentido, de uma forma, né, contextualizada e comunicativa, mas o professor também precisa ter uma intencionalidade na instrução de alfabetização. E quando a gente encontra um professor que tem experiência, né, e é bem sucedido como professor alfabetizador, a gente sabe que ele faz as duas coisas. Sim. Né? Não tem como não usar as duas coisas Não se tem o conhecimento, né? Exatamente. E o cérebro processa dessa forma. Sim. Né? E como é que a gente pode capacitar mais os professores? Como é feita essa capacitação hoje no Brasil dos professores com o que se sabe nesses 44 anos, vamos dizer, de estudo em cima da ciência da leitura? Pois é, muito pouco. Muito infelizmente. pouco. Então, não é nem como se a gente pudesse cobrar dos professores. De forma porque que eles não é nem que, como tu estava dizendo, que resistem. É por falta de conhecimento, muitas vezes. Porque nem nas universidades ensinam Exatamente. o que já se sabe. Exatamente. Então, a gente tem muito pouca educação baseada em evidência nos cursos de formação. E existe uma resistência das universidades para ensinar. Porque, para mim, é tão claro, já se tem estudo, já se tem comprovações, já se tem imagens que mostram a diferença de seguir por um caminho ou por outro. Por que as universidades não se movimentam para trazer essa ciência? Pois é, essa é uma pergunta impossível de resolver. É realmente muito complicado. Eu acho que uma das questões, assim, que é, né, que é, tem muitas questões ideológicas. Que é bem delicada, que é isso. Eu acho que no Brasil a gente tem, né, um debate ideológico sobre políticas de alfabetização, quando na verdade a gente deveria ter, né, uma discussão mais focada no que as evidências científicas de fato mostram, né, de como o cérebro processa a leitura. Sim. Né? Então não é uma questão de o que eu acho.
né? Eu não tenho que achar nada, eu tenho que olhar para os estudos que mostram como é que o nosso cérebro processa a leitura e ver a partir disso como é que a gente pode desenhar instruções, né? Modos de instrução que sejam baseados em como o cérebro aprende, né? Então, a gente fica... No Brasil, a gente ainda está muito focado no melhor método de ensino, quando, na verdade, a gente deveria estar mais focado em como é que o cérebro aprende, para entender por que o ensinar não significa a criança aprender, né? Então, essa diferença parece que ainda não está clara. E a gente, no Brasil, não tem uma coisa essencial que é a formação continuada, né? Então, o professor, né, que está na sala de aula, ele se formou há 20 anos, ele se formou há 30 anos, e ele está na sala de aula e ele nunca mais pegou um livro. Ele nunca mais estudou, ele nunca mais, né? Por quê? Porque, eu fiz graduação há 25 anos atrás e aí é isso. E continua a mesma coisa. Quando, na verdade, o professor é a profissão que mais a gente precisa estudar. A gente precisaria estudar todos os dias para ser professor, né? A gente não pode parar no tempo, né? E no Brasil a gente não tem a cultura de formação continuada, a gente não tem um investimento na formação do professor, isso faz a diferença na sala de aula, né? E tu que trabalha também dentro de uma universidade, como é que funcionam essas questões dentro da universidade que tu trabalha, que tu pesquisa? Vocês têm muito conhecimento sobre isso. As pessoas que vocês formam, elas levam um pouco desse teu conhecimento? Sim, mas existe muita resistência justamente por causa disso, assim. E os professores são muito sobrecarregados, né, no Brasil. Então, assim, também, né, tem que ter muito cuidado com relação a essa cobrança, porque não é por má vontade. Se a pessoa trabalha 60 horas da semana dentro de uma sala de aula, quando é que ela vai ter tempo para estudar? Né? Ela mal consegue sobreviver, mal consegue pagar as contas. Então, a gente precisaria de políticas públicas, né, de investimento na educação, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir sair do buraco que a gente está. Sim. Né? Mudando um pouco de assunto, inglês agora, tem uma lei que inglês é obrigatório nas escolas. Sim. Existem professores para dar conta dessa demanda no Brasil? Sim, existem professores para dar conta dessa demanda no Brasil, porque a gente forma um número... Que boa resposta, Sim. Porque eu imaginei que a resposta fosse diferente. Não, existem professores, né? O que a gente sabe é que, assim, o nível de proficiência da maioria dos professores, né, ainda não é o suficiente para a gente poder pensar, né, num ensino de língua qualificado, né? Porque... Mas para o básico, mais ou menos. Depende de onde a gente está no Brasil, na verdade, né? Porque tem muitos cursos que não são cursos de qualidade, que de fato formam, né, professores que são fluentes, que são proficientes. E aí o que acontece é que muitas vezes os professores dão aula em português. Né? O período de inglês acaba sendo dado em português. Exatamente, né? Pois é, porque isso é uma dúvida, porque a gente estava lendo essa lei e a gente estava aqui no Elefante se questionando, mas e professor para dar conta dessa demanda? Mas aí tem a lei, e se as escolas não cumprirem essa lei, o que acontece? Na verdade, eles cumprem... Em português. Estabelecendo uma carga horária que não necessariamente é ministrada na língua inglesa. Entendi. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vê o professor... É como um professor de português da aula de matemática. Exatamente, né? O professor, né, trabalha com um pouco de vocabulário e é isso, né? Quando, na verdade, a gente deveria trabalhar mais a leitura, né? Sim. Então, assim, a leitura é a porta de entrada para o desenvolvimento de todas as habilidades, né? Então, assim, trabalhar a leitura e auxiliar o aluno a ser capaz de ler, né? Isso vai fazer toda a diferença. Sim. Bom, a gente está, infelizmente, chegando no fim, porque a gente tem outros compromissos. Muito obrigada pelo teu tempo, mas antes eu quero te fazer só mais uma pergunta. E eu acho que é uma mensagem, na verdade, que eu quero que tu deixe para os professores, baseado em tudo que tu já aprendeu, já pesquisou. O que tu pode dizer para os professores no sentido de como eles podem integrar a ciência da leitura na prática do dia a dia na sala de aula? Existe alguma, não uma fórmula, mas existem caminhos que tu possa deixar de dicas que eles possam seguir? Sim, eu acho que a coisa mais importante, assim, é a gente entender que um bom professor precisa refletir sobre a sua prática, né? Eu acho que a gente tem muito pouca reflexão
sobre a prática pedagógica, a gente segue modelos, a gente segue, né, regras e receitas prontas, né? E se o professor parar um pouquinho para pensar, né, e prestar atenção no que de fato funciona na sua sala de aula, eu acho que a chance de ele se dar conta, né, que pode mudar algumas coisas. Que pode mudar, sim, né? Então não é porque há 30 anos atrás dizia que eu tinha que dar aula desse jeito que isso continua funcionando, né? E eu acho que também a gente precisa ter formas de acesso. Então, esse podcast é uma, né, das formas de acesso. Por isso que eu quero gravar 10 contigo. Então, tudo bem. Porque todos nós aprendemos muito quando tu fala. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem uma obrigação de divulgar a ciência, de divulgar conhecimento, né? Porque, assim, quando eu encontro professores, né, que trabalham com alunos, os professores estão sedentos por conhecimento. Né? Então não é um preconceito, não é uma, né, não é uma incapacidade, é realmente assim, falta de acesso, é desconhecimento, né? E grande parte por culpa das universidades. Exatamente. Fica aqui uma chamada de atenção para quem sabe as universidades escutarem um pouco o que a gente está pedindo. Sim. A gente aqui no Elefante que trabalha com leitura há 11 anos, a gente percebe o quanto tem para desenvolver ainda, o quanto a gente pode ensinar, e os professores querem muito aprender. Querem muito, exatamente. E o professor precisa ser valorizado e precisa ter tempo para poder ouvir um podcast de 30 minutos e aprender um pouquinho e sentir prazer fazendo isso. Né? Bom, muito obrigada pelo teu tempo, amei falar contigo, queria ficar no mínimo mais uma hora. Eu nem cheguei a pegar as minhas perguntas aqui, tenho mais 15 questões para debater então contigo. Mas então a gente faz outro. Ótimo. Combinado. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.